Bom dia, queridos. A partir de hoje eu vou. Deixa eu só acertar aqui. Eu vou. 3 vezes por semana eu vou fazer comentários de uma agenda talvez mais positiva para que nós possamos comentar um pouco das notícias que estão acontecendo no dia a dia. Bom, dito isso, eu quero fazer dentro dessa agenda positiva até uma base nossa, numa live curta, talvez de... Obrigado, tio Renato, pastor Renato, um bom dia para você. Eu estou inaugurando aqui um novo sentido aí, né, de nós termos aí um Instagram em revista, ou seja, um ponto de vista, eu denominei como sendo ponto de vista, para que a gente possa fazer uma agenda positiva, porque hoje a gente olha talvez o noticiário com talvez viés político, viés ideológico, e aí não vai nenhum queixume sobre isso. Só que eu gostaria de ver, de também pronunciar coisas que neste momento tragam um pouco de um outro prisma. Dito isso, hoje eu decidi, eu não iria... Vocês estão sabendo aqui agora em primeira mão, inclusive eu estou pesquisando ainda, estava falando com uma pessoa que é elegante em me orientar. Eu vou participar do 5º Congresso Internacional de Direitos Humanos, em outubro. Já iria participar como ouvinte tão somente, mas a coordenadora me concitou a participar do 5º Congresso Internacional de Direitos Humanos, e eu vou falar sobre um pouco desse esgarçamento da gestão pública sobre os fatos que nós presenciamos. Talvez cientificamente eu consiga explorar um pouco mais esse momento. Obrigado às pessoas que estão participando aqui. Depois eu explico um pouco da conotação do que é. É só 13 a 17 minutos que nós vamos ficar aqui instalado. Inclusive, eu vou fazer... por que de 13? 13, quando eu falar, eu acho que já é o suficiente. Sempre eu vou pegar alguma matéria e vou delinear sobre aquela matéria, já numa agenda mais positiva. E depois eu vou também entrevistar pessoas. Já fica aqui o convite para o meu tio Renato, que é empresário, tem grande experiência em atuação internacional, e eu quero que ele venha participar aqui de uma live comigo. Então, assim, resumindo, eu vou talvez começar a trabalhar cientificamente agora em prol de temas que nos saltam aos olhos, mas não talvez com a simbologia crítica que, logicamente, os organismos de comunicação têm, ideológicas, que tudo isso é pertinente, isso faz parte da regra da vida democrática. Como nós estamos dentro de uma democracia, Samuel, eu quero falar um pouco das proposições que nós temos no dia a dia sobre o viés da minha percepção. É lógico, por isso que talvez esse encontro chama-se ponto de vista, que é um ponto de vista meu, que não descapitaliza nenhum outro ponto de vista, que não vai nenhum cenário para críticas de ninguém. Eu não estou aqui para a gente ter esse contato. Nós faremos 3 contatos por semana, né? Talvez seja segunda, quarta e sexta, porque aí dá um dia para a gente ter folga também do meu pronunciamento. Mas hoje eu queria falar sobre um pronunciamento que eu achei interessante, que eu acho que é uma agenda pública muito interessante, que é o fato de nós termos aí a MP, né, 936 em tela sendo redesenhada. O que tratou essa MP 936? A MP 936 ela trabalhou sobre um programa de emergencial
da renda, né? Então, assim, nós, com o advento da pandemia, nós olhamos que houve um cessamento das atividades. Nós tivemos a notícia que a população desenhada sobre um escopo jurídico, a população começou a ter acesso ao quê? Justamente aqueles R$ 600 que nós vimos noticiados pela própria imprensa. E aí agora nós estamos já discutindo uma manutenção por um período um pouco mais longo. Eu estudei um pouco sobre esse tema e aí eu sei que isso fica caro em termos de manutenção ad eterno, né, ou por muito tempo, mas eu acho que a população nesse momento precisa desse recurso para manutenção da vida. Ponto. Eu acho que nós teremos dimensões de estruturas de gestões políticas e políticas públicas a entender essa dimensão. E aqui há também uma outra observação, que eu não tenho nenhum viés político, ainda que eu tenha particularizado as minhas tendências políticas, mas eu não quero fazer aqui um palco de apoio ou contraponto a quem quer que seja. Eu quero só fazer desse momento, que vai acontecer todas as segundas, quartas e sextas, por volta das 11h15, e terá sempre de 13 a 17 minutos. Então, eu acho que esta MP 936, ela tem uma proposta clara, que é a manutenção da vida. Eu poderia dizer assim que ela é a essência de um restabelecimento de buracos sociais que foram formados ao longo de muito tempo, que contudo foi sogravado agora, teve um gravame em relação à pandemia. Então nós não queremos em nenhum momento deixar de olhar a população, porque dela nós precisamos e dela é a existência do nosso povo brasileiro. Então assim, eu acho que bem diz lá o Rodrigo Maia, que vai alinhavar talvez uma temporalidade, talvez uma quantidade menor, mas isso é de suma importância para a população e eu fico satisfeito em ver a população, o Estado fazendo este recurso emergencial, ainda que prismado por outras ações, inclusive no exterior, né? Mas a gente vê que nós precisamos desse momento, desses recursos, desta manutenção da vida. Então esse era um ponto que eu queria abordar, e aí eu também queria abordar como segundo ponto, e aí já também caminhando para o final do dia de hoje, que é esse nosso encontro eu vou chamar de ponto de vista, sempre. É importante nós termos uma visão de como as empresas estão olhando, né? As empresas, inclusive eu tenho falado para alguns amigos meus, que hoje o mundo se formou de uma forma digital diferente. Antigamente nós tínhamos internet, hoje nós vivemos internet. Dito isso, me perdoe essa monte de pigarra aqui. Perdão. Hoje nós vivemos internet. Que legal. Hoje, se você ficar sem internet, as pessoas, elas piram. Eu me lembro de um caso que eu até vou contar, logicamente não vou revelar aqui, mas para vocês verem a dependência nossa da internet e como as coisas hoje, falar que nós vamos nos movimentar por meio de internet é ser redundante, né? Nós hoje vivemos internet. E um dia eu estava dando aula e aí eu notei que uma aluna começou a ficar branca. E eu gosto muito de olhar as percepções da neurolinguística, né? Bom dia o pessoal que está entrando aí, bom dia, amigos, Charles, ex-alunos, alunos, parentes, tia Márcia, muito obrigado. Filha, Daiane, olha só que interessante. E aí aquela senhorita começou a ficar branca
E eu trabalho muito com a percepção da neurolinguística em sala de aula, porque trabalhamos com a comunicação e a gente tem que estar atento a tudo, a todos os movimentos, né? E eu comecei a notar que aquela pessoa começou a ficar branca. E aí eu perguntei, né? Você está passando bem e tal? Ela falou assim, não, professor, eu estou sem dados. E olha só, a gente está ficando velho, essa que é a grande realidade. Eu falei, gente, na minha cabeça, agora confessando eu e você, eu falei, gente, o que ela quer falar com sem dados, né? Aí eu explorei um pouco mais, né? Fala mais sobre isso. Aí ela falou, não, professor, acabou minha internet. Ela estava passando mal, gente, por causa da internet. Naquele momento, eu fiquei assim meio até... Eu falei, nossa, gente, as pessoas conseguem passar mal por causa de uma internet. Hoje, eu vivenciei isso. Eu estou dando aula em sala de aula online a hora que eu não tenho internet. Eu tive que... Vou confessar um segredo, eu e a população do Brasil. Eu tive que pedir emprestado a internet do vizinho, a senha do vizinho, que lá no segundo andar da minha casa pegava melhor, era o único jeito de eu dar aula. Aí eu ficava num corredorzinho, porque a minha operadora que me oferta a internet não tinha condições de ajustar naquele momento inaugural da pandemia. Então, dito isso, eu estava lendo uma matéria de uma executiva de uma companhia aérea e ela diz assim, olha, não é só a internet que a gente precisa estar olhando, isso daí já faz parte de nós. Nós temos que olhar o foco da empresa. Como é que está a nossa empresa? Para onde nós estamos indo? Aqueles núcleos que antes da pandemia nós falávamos, quem sou eu, a nossa identidade, que a gente sempre fala lá em sala de aula, a nossa visão, para onde eu estou indo há 1000 anos, em tese, as nossas missões, aqueles pedacinhos que completam e faz com que a gente chegue a cumprir a nossa visão. Então, aqueles pedacinhos ideológicos que nós chamamos de missão, os nossos valores e os nossos princípios. E aí ela falou assim, olha, internet ok, marketing digital ok, perfeito, pandemia acabou, marketing digital vai ter que fazer isso, mas o núcleo nosso é a nossa essência. E eu concordo com essa executiva dessa companhia aérea. A essência é quem sou eu. Dentro das propostas empresariais, o importante é saber que nós estamos indo em ventos favoráveis. Eu tenho dito isso e sou uma pessoa que convalido. E vocês que estão me assistindo agora e aqueles que vão assistir depois que eu disponibilizar em outros canais de rede social, não se esqueça, o Brasil tem um potencial que é a bênção de Deus, essa que é a grande realidade. Aqui se planta, tudo dá, aqui não tem nada de contraponto em termos de falar, olha, tem maremoto, não, nós não temos esses fenômenos naturais que ofendam a nossa sobrevivência. Então o Brasil já deu certo, não é que vai dar certo, ele já deu certo. Nós temos uma agenda positiva, nós temos um povo ordeiro. Muito obrigado, Dr. Márcio, pela sua entrada. Nós temos um povo ordeiro, honesto, íntegro. Então nós já demos certo. Nós vamos ser a base de sustentação não só de commodities para o mundo, mas nós seremos uma base de oferta de mão de obras especializadas para o mundo, tecnologia, aeronaves, sim, commodities como soja, a gente não para de ofertar, petróleo. Nós seremos sim essa base de commodities para o mundo. Mas eu posso dizer uma coisa, você que está me ouvindo agora, ao vivo, e aqueles que ouvirão depois. Acredite em você. E aqui eu vou finalizar. Acredite em você. Nós temos aí muito potencial. Nós temos o maior reservatório do mundo, chamado Aquífero Guarani, de água potável. Nós temos uma floresta incomensurável, de N diversidades biológicas, ecossistemas, fantástica. Nós temos um povo maravilhoso e ordeiro. Não empreste o seu ouvido somente para as envergaduras de pessimismo. Ainda que eu não estou aqui para vender sonhos, mas eu sou muito pautado também pela semente que há nos nossos lábios. Nós seremos realmente um povo
que fará manutenção da terra. Como alguns países cresceram, nós agora, nesse tempo de desconexões, todo mundo está repensando como vai ser a economia do mundo. Nós faremos oferta de carne, de soja, de milho, não só agronegócio, nós faremos oferta de mão de obras especializadas. Nós temos capacidade médica agora treinada a combater assim, de ir para frente. Isso daí é fantástico. Nós temos ortopedistas, médicos cirurgiões maravilhosos. Já deram 16 minutos, eu tinha só me comprometido de fazer nossos encontros de segunda, quartas e sexta. O nosso encontro chama Ponto de Vista, talvez seja um Instagram em revista, só que sobre a ótica minha particular. Aqueles que me seguem, continuem seguindo, divulguem, ótimo. E eu quero dizer o seguinte, vou entrevistar pessoas como o Dr. Márcio, que está aqui, meu tio Renato, muitas pessoas estarão dentro das suas ciências, estarão fazendo explanações do como nós teremos ou nos ocuparemos em termos estratégicos daqui para frente. Tanto a empresa, como pessoa, como família, como gordura, como se cuidar. Nós vamos tratar até desde fazer café, eu estava pensando essa noite, até desde fazer um café bom. Eu tenho uma pessoa que eu fiz uma consultoria, uma fazenda, e ele tem um café maravilhoso. Quando eu vou lá para o interior da aula, eu passo lá na fazenda dele só para tomar um café. E eu vou fazer questão que ele também seja entrevistado aqui, para que a gente possa ter um pouco dessa simplicidade. Eu quero te chamar para uma proposta. Sermos simples. Dr. Emerson, o senhor me perdoa, o senhor vai fazer uma live hoje, às 19h30, consigo os meus seguidores curtir a live lá e entrar na live do Dr. Emerson e do Dr. Sandro, às 19h30. Mas, infelizmente, Dr. Emerson, eu estou dando aula esse horário, eu tenho que trabalhar. Então, mas eu já parabenizo essa dupla que realmente tem uma grande projeção e envergadura jurídica. Eu tenho certeza que todos que lá estarão assistirão algo de gravar. Então, mas eu me comprometo, Dr. Emerson, de estar com o senhor não ao vivo e em cores. Ah, me perdoe. É dia 3, o Dr. Emerson está colocando aqui. É amanhã às 20 horas. Então, Dr. Emerson, muito bom. Põe o tema aqui pra gente, Dr. Emerson, que aí eu tenho acho que mais um minutinho. Não, já estourou meu tempo. Mas como hoje é o primeiro contato com o pessoal que vai me acompanhar, se eu puder pôr o tema, eu agradeço, por favor. Então, senhores, eu vou estar fazendo essa entrevista. Aí alguém poderia perguntar assim para mim, por que você está fazendo isso? É só para a gente ter um ponto de vista mesmo. Tem pessoas que gostam de ouvir, muitas vezes a gente fala em sala de aula e os nossos alunos replicam em casa e muitas vezes as pessoas têm curiosidade. Quem é esse professor Samuel? Esse professor Samuel sou eu, que de segunda, quartas e sextas estarei tendo 17 minutos com você. O tema que o Dr. Emerson e o Dr. Sandro vão explorar é requisitos da união estável. No artigo 226 da Constituição Federal, que é a base, ela sai de lá, a união estável, e eu acho que eles vão detonar. Perfeito! Muito obrigado, Joyce, por ter entrado, minha cunhada. Os nossos parentes é aqueles que nos acompanham mesmo, né? Eles são as nossas bússolas, não só de teste, mas é a nossa sustentação. Então eu tenho alguns parentes aqui e eu fico muito feliz e eu quero que vocês tenham um bom dia e que Deus vos abençoe, que nós estejamos na quarta-feira. Quarta-feira é amanhã, né? Hoje é terça, é isso mesmo. Amanhã eu vou fazer esse outro ponto de encontro, só que aí eu vou manter uma regularidade em estar tão somente lhes ocupando de 13 a 17 minutos. Eu vou fazer questão disso. Um forte abraço, Clodoaldo. Amanhã estarei aqui. Que Deus vos abençoe. Fiquem com Deus, queridos. E outra coisa, me perdoe, só um finalzinho.
Quem quiser propor temas, né, é só me mandar lá no Instagram mesmo, que aí eu vou explorando. Nesse primeiro momento eu já tenho talvez uma grade na mente. Eu vou convidar uma psicóloga, a doutora Doroti. Ainda não a convidei, mas já fica aqui o convite se ela estiver me ouvindo. Para que a gente possa trabalhar um pouco das nossas percepções. Talvez eu traga um ortopedista também. Eu queria falar com um ortopedista, porque hoje a gente tem uma má postura e me parece que o home office danificou todo o nosso, a nossa estrutura, né? A gente tá todo mundo tortinho, e aí é importante que a gente possa também ter uma visão sobre essa postura nossa. Legal? Um bom dia a todos, que realmente a gente possa nesse dia trabalhar e ver a essência nossa e ter um prisma diferente.